Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, 30 de julho, vamos concluir hoje a meditação do livro de Fulton Sheen. Mês de agosto nós vamos dedicar, semana por semana, a temas muito importantes sobre o sacerdócio, a vida religiosa, a vida laica e a atividade missionária do povo de Deus, como princípio de vocação. Hoje queremos trazer para você esta meditação tão importante com o último título do livro, capítulo 59, A Credulidade da Incredulidade. Portanto, nesta belíssima quarta-feira, sob o olhar paternal de São José, concluímos esta série de meditações sobre o livro Caminho para a Paz Interior do Bispo Fulton Sheen, com este tema muito interessante. Ele fecha com chave de ouro o livro, falando da credulidade, da incredulidade. Creio que este livro já esteja praticamente chegando à editora Molokai, depois de ter se desfalcado, e você poderá ter esse livro para meditações, para reflexões, para elevo particular na sua espiritualidade. Aliás, todos os livros de Fulton Sheen são maravilhosos. Com a sua grandeza de espírito, o Santo Bispo nos aponta neste capítulo um paradoxo da alma humana. Preste atenção nisso. Muitos rejeitam a fé dizendo-se incrédulos, mas ao mesmo tempo creem facilmente nas ilusões do mundo, nas superstições, nas falsas promessas. E ele escreve: aquele que não crê em Deus acaba crendo em qualquer coisa. Vamos repetir? Aquele que não crê em Deus acaba crendo em qualquer coisa. E isso é verdade. É a chamada credulidade da incredulidade. Quem recusa crer na verdade acaba caindo na mentira. Quantas pessoas nos nossos tempos abandonam a fé católica para correr atrás de falsas espiritualidades, modismos ideológicos, crendices que nada têm de sólidas? Quantas pessoas desprezam a doutrina segura da Igreja para acreditar em horóscopos, simpatias, gurus da internet, sem qualquer base racional ou divina? Eu fico particularmente impressionado com esta realidade que o bispo aqui nos aponta. Ele nos lembra que a verdadeira paz interior não pode florescer em corações assim divididos e confusos. E nós temos na nossa Santa Igreja muitas pessoas católicas que vivem com um pé na igreja e outro no horóscopo, no espiritismo, em práticas esotéricas e outras igrejas cristãs. Cadê a firmeza? Cadê a consciência de determinação da fé? É complicado isso. Nós precisamos ter a coerência, manter firme a nossa fé naquela estrada dos apóstolos, a estrada da tradição da igreja, do magistério da igreja e da doutrina da Sagrada Escritura. Esse deve ser o nosso caminho. O católico verdadeiro não foge da igreja, não foge à autoridade do Papa, não deixa
a sua diocese, a sua paróquia, eu recebo o testemunho de tantas pessoas que dizem como é difícil aqui, porque a ideologia que reina na pregação é um ecologismo, é um marxismo cultural dentro da igreja, dentro da pregação, uma liturgia desarrumada, mas eu mantenho a minha firmeza de fé. Mantenha, porque isso passa. Essas novidades carregadas de erro e de bobagens passam. Nós sabemos, a teologia da libertação vai passar. Ela já está dando seus últimos gritos, porque a juventude não quer isso. Então, a turma vai envelhecendo, passa as civilizações, as etapas, as gerações e virão outras. Não é porque na minha paróquia, na minha diocese entrou essa pestinolência ideológica que eu vou refluir da minha fé, de maneira alguma. É ali que você vai combater, questionar, orar, interceder e esperar que o Senhor age. Deus é o Senhor do tempo. A teologia da libertação já foi pior do que hoje. Hoje ela ganha outros adereços, porque no começo eram os pobres, mas os pobres não quiseram a igreja da teologia da libertação. E então eles estão migrando para outras vertentes, globalistas, ecologistas, essas coisas, mas não leva a nada, porque o centro da nossa fé é Cristo. Quando nós tiramos o olhar da direção de Jesus para colocar ideologias, pensamentos, bobagens, esses milenarismos, essas confusões que o mundo conhece, não funciona. Porque a Igreja Católica, ela não é um sindicato, ela não é um partido político, ela é o mistério da Páscoa do ressuscitado no meio deste mundo para salvar as almas. Então, precisamos ter presente que a verdadeira paz interior, ela floresce num coração harmonizado. A paz só habita onde exista a verdade. E essa verdade é Nosso Senhor. Papa Leão XIV tem pontuado muito para a igreja a questão da centralidade de Cristo, do mistério, né? Ele nos desafia a nos perguntarmos, o bispo Foutonchim, em que tenho realmente acreditado? O que ocupa meu coração e guia minhas escolhas? Ou você crê na Santa Igreja, na palavra, na tradição, na doutrina, nos sacramentos, ou então você abandona. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas Deus quer que nós sejamos católicos de verdade e não de mentira. Hoje celebramos também um grande santo, São Pedro Crisólogo, chamado assim Crisólogo, que significa palavra de ouro, por sua eloquência e sabedoria ao pregar a verdade com clareza e caridade. Que coisa bonita, né? Com clareza e claridade. É o que falta em nossos tempos, os grandes pregadores. Nós precisamos de homens e mulheres que realmente tenham esta palavra de ouro nos lábios, não a ideologia, não teologias bifurcadas, caolhas, nanicas, que não servem para nada. Esse bispo doutor da igreja nos ensina que a fé precisa ser bem fundada, alimentada pelo estudo, pela oração e pela vida sacramental. Ele dizia, quem ouve a palavra de Cristo sem acolher em si, perde a fé e se torna mais crédulo para o erro. É verdade. Se você não escuta a palavra sem acolhê-la em si, a fé vai se tornando algo supérfluo e a tendência da alma é cair no erro. Aqui está uma lição para nós. Não podemos apenas dizer que temos fé. É preciso cultivá-la todos os dias,
protegê-la contra as ilusões que nos cercam. Em meio a um mundo que desacredita da igreja, de Deus e da verdade, e o mundo está assim, o relativismo, sejamos firmes na fé. Não aceitemos a mentira do demônio que semeia dúvidas em nossas almas, nas nossas paróquias, grupos e igrejas, nas universidades, nos cursos de teologia, de tantas outras coisas. Como São José, sejamos silenciosos e fiéis. Ele não precisava de muitas palavras, bastava-lhe a certeza de que Deus é fiel às suas promessas. Então, meu prezado ouvinte, hoje precisamos examinar o seguinte: tenho dado ouvidos às vozes contrárias à fé? Tenho escutado a voz do estranho? Tenho sido mais crédulo para o mundo do que para Deus? Tenho alimentado minha fé ou deixado que se esfrie? Que esta quarta-feira seja para mim e para ti dia de decisão. E digamos juntos: Senhor, eu quero crer em Ti e só em Ti para encontrar a paz verdadeira. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 13, 44, 46, fala-nos o tesouro da fé. Vamos comentar rapidamente esse evangelho que você vai ouvir hoje na igreja, na Santa Missa. Jesus nos fala do reino dos céus comparando a um tesouro escondido no campo e uma pérola de grande valor. Aqui está o remédio para a credulidade errada: reconhecer que o único bem digno da nossa vida inteira é o reino de Deus, inaugurado por Jesus neste mundo. Nada deste mundo, nem riqueza, nem status, nem falsas ideologias, vale tanto quanto esse tesouro. Nada que os homens é capaz de produzir com seu intelecto, com a sua sabedoria, com a sua técnica, é capaz de suplantar o sentido verdadeiro do reino de Deus, que é o nosso grande tesouro. O homem do Evangelho vende tudo para adquirir o tesouro. E nós estamos dispostos a deixar para trás as ilusões para abraçar a verdade? Certa vez alguém me dizia, aliás, não faz muito tempo, que uma pessoa arraigada na ideologia, nesses modismos ideológicos da revolução cultural marxista, que está dominando o nosso país e machucando a fé das pessoas, dizia que uma sua irmã foi capaz de dizer-lhe: entre a igreja e a ideologia, mesmo sendo abortista, contra a família, eu fico com a ideologia. Eu fico com essa mentalidade. É triste isso. Essa pessoa, a gente reza para que um dia realmente reconheça a sua ignorância, seu orgulho e volte à humildade verdadeira. É o que nós devemos rezar sempre pela conversão dos pecadores, daqueles que deixaram a sua mente ser banhada pela nódoa, pela diquada do mal, da heresia, da ideologia, virando as costas para a verdade, para a luz que Deus quer nos dar. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão buscando coisas terríveis para ocupar o lugar de Deus em suas vidas. Deus tenha misericórdia desse mundo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo, doutor da palavra, de São José e da Santíssima Virgem Maria, o Senhor te abençoe, prezado ouvinte, na firmeza da fé,
na obediência generosa, na escuta atenta e ao trabalho santo e fecundo do Espírito em sua vida. Que esse mesmo Espírito fortaleça a sua mente, a minha mente, contra as falsas crenças e nos mantenha fiéis à verdade revelada por Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, prezado ouvinte, sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Fique em paz, São José Valeiro.